Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 24 de setembro. E hoje vamos falar de um assunto importante que tem gerado polêmica em Catanduva, que é a possível elevação do IPTU. Esse reajuste não se trata de uma simples correção inflacionária, mas sim de uma revisão completa da planta genérica de valores, que é a base de cálculo para o IPTU. A proposta tem gerado preocupação e debates, inclusive com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da OAB Catanduva já se manifestou prevendo possíveis brigas judiciais caso a proposta seja aprovada, argumentando que um aumento tão expressivo por decreto poderia ser considerado inconstitucional e que a revisão da planta genérica de valores deve ser feita com cautela e transparência. Olha, lembrando que se trata apenas de um estudo por enquanto. O projeto de lei ainda não foi apresentado à Câmara para discussão. Então, para falar desse assunto e explicar como é feito o cálculo, falar desse estudo que foi feito na cidade, essa revisão completa da planta genérica de valores, recebemos o secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Catanduva, o Wellington Vanali. Secretário, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem com você? É um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa noite, Natália, é um prazer estar aqui e estamos sempre à disposição. E trazer esclarecimentos importantes hoje à população, né? O assunto é o IPTU e o Wellington então vai explicar para a gente o que é a planta genérica de valores que está em discussão nas últimas semanas, né? E como ela impacta no IPTU. Ok. Bom, Natália, para explicar de uma forma compreensível para os nossos telespectadores, né? A planta genérica de valores basicamente é o valor da terra, é o valor do imóvel dentro da cidade. Então, cada região, evidentemente, tem um valor e agora com esse novo estudo, em cada face de quadra, com valores assim mais justos, mais equiparados do que aquilo que atualmente é. Por que o prefeito, por exemplo, ele está apresentando esse projeto que modifica a planta genérica de valor? Tá. A primeira questão é que o Tribunal de Contas, ele vem apontando já há algum tempo que os municípios, e não só o município de Catanduva, ele tem que atualizar o valor da planta genérica de valores, que na verdade é o valor venal dos imóveis. Então assim, o prefeito ele não tinha opção, ele tem que fazer. Tanto que vários municípios aí da nossa região, enfim, do estado de São Paulo e do Brasil, estão fazendo a mesma coisa. Não é só Catanduva, né? E se ele não fizer, há um risco de que ele seja julgado por improbidade administrativa, porque se ele tem que fazer e ele não faz, isso é subentendido como pelo próprio Tribunal de Contas como uma renúncia de receita, e isso dá improbidade administrativa. Então assim, não é que o prefeito quer, ele precisa fazer, quase que, não é bem essa palavra mais adequada, quase que obrigado pelas normas. É necessário fazer. É necessário, porque, veja bem, a última renovação da planta genérica de valores aconteceu em 2010. Então de 2010 até agora são 15 anos. E isso significa o quê? O valor venal do imóvel lá em 2010 já está bem defasado por causa dos 15 anos que se passaram. Veja, a gente podia fazer uma comparação aqui até simplista, né? Se a gente imaginar o valor de um veículo lá em 2010 para um valor de um veículo, o mesmo veículo agora em 2015, se ele existe, a diferença é muito grande. E, no entanto, você precisa atualizar esses valores. É isso. Bom, como você falou, e aí há uma defasagem, né? Então a última atualização foi em 2010. O que está sendo feito agora? É apenas, então, atualizar essa lei que já existe ou está mudando mais alguma coisa? Bom, na verdade, é uma nova lei que foi feita com base num estudo técnico, porque ontem o ex-prefeito Afonso Macchione estava aí numa entrevista numa emissora de rádio, e ele até disse, né, e essas são palavras dele, ele falou, olha, quando a gente refez o valor da planta genérica de valores lá em 2010, foi algo assim meio caseiro, com o pessoal da prefeitura mesmo, sem muita técnica, né? Teve inclusive
a participação dos vereadores. Então, tiveram, infelizmente, algumas influências políticas, né? E justamente por causa disso, houve, assim, algumas discrepâncias de valores que permaneceram até os nossos dias. Depois a gente pode falar mais especificamente sobre isso. Então, o que se fez agora? Contratou-se uma empresa de fato muito renomada, já fez vários estudos em várias cidades do país, e ela fez um estudo técnico, científico, de qual seria o valor justo para o valor venal dos imóveis, porque existe tanta discrepância, como por exemplo, vamos imaginar uma situação que eu me lembro de cabeça. Tem um imóvel que está sendo vendido, né, um terreno, por 100 mil reais. Quando foi se observar qual é o valor venal, ou seja, qual é o valor que está ali na prefeitura desse terreno, era 500 reais. Poxa. Quer dizer, muita diferença. Muita. Né? Então você fala assim, evidentemente que a prefeitura não vai, através desse estudo, colocar o valor venal desse imóvel 100 mil reais. Mesmo porque pode ser que ele não seja vendido por 100, mas ele não vai ser vendido por menos de 50. Muito menos por 500 reais. Muito menos por 500 reais. Então, essa é a discrepância. Né? Então, esse estudo técnico foi, evidentemente, pesquisar a realidade do mercado de Catanduva. Um estudo que também foi muito elogiado. Foi muito elogiado, inclusive, pelo ex-prefeito. Inclusive, ele até mencionou, falou, agora precisava repensar a diminuição de alíquota. Por quê? Porque o IPTU ele é constituído pelo valor venal, pela alíquota, que é estipulada na lei, e mais as circunstâncias próprias de cada imóvel. Então, por exemplo, se um imóvel ele tem uma fachada maior, é claro que ele vale mais. Se ele tem uma fachada estreita e ele é comprido, ele vale menos. Se ele está em determinada região, ele vale mais. Se ele está em determinada região, ele vale menos. Então, todas essas nuances para calcular o IPTU, elas são levadas em conta. Se ele está próximo, por exemplo, de equipamentos públicos, ele vale mais. Se ele está distante, ele vale menos. Se ele está mais próximo ao centro, ele vale mais. Enfim, foram levados em conta todas estas circunstâncias e a menção que o ex-prefeito fez ontem na rádio, falou, mas precisava repensar a alíquota, mas na verdade a alíquota já foi repensada, tanto que ela diminuiu. Então, por exemplo, a alíquota de um imóvel residencial que era 0,95%, ela vai ser de 0,34% a 0,56%, por aí. A alíquota que era de um imóvel não residencial, portanto comercial, que era de 1,10%, ela vai ser de 0,63% a 0,67%, quer dizer, diminuiu praticamente pela metade. E a própria alíquota do terreno, que era de 3,5%, vai ser de 1,20%. Então, você sobe o valor venal do imóvel e diminui a alíquota. E aí o impacto é muito menor. Bom, mas muitas pessoas ainda têm dúvida. Vai ter o aumento de 54% para todos os imóveis da cidade? Legal. A pergunta acho que é muito boa e a gente precisa esclarecer de uma forma assim, espero deixar claro. Quando a gente fala que haverá um aumento de 54%, na verdade nós não falamos. A oposição aí que está falando aí nos meios de comunicação aí que diz, não é que cada IPTU vai subir 54%. O que acontece, Natália? Por exemplo, existem algumas situações escabrosas em Catanduva, e quando eu falo escabrosas, por quê? Porque tem uma tal de ZH99, que é uma região, né, da cidade em que o valor do metro quadrado do imóvel é R$ 2,78, se não me falha a memória. Um pouco menos de R$ 3, né? E aí, ou seja, as pessoas que têm imóveis nesta área, o valor do IPTU ele é muito baixo, porque o valor venal acaba ficando muito baixo, né? E o interessante é que isso era ao redor da cidade e depois tem um braço que vai entrando no meio da cidade e vai chegando até o centro, né? Então, por exemplo, tem determinados imóveis num condomínio fechado
que justamente o IPTU é de 300 a 500 reais, né? Agora, o bairro que está do lado, como por exemplo o Parque Glória, ou o Jardim Vertone, ou o próprio Jardim do Bosque, o IPTU é muito mais alto que no Glória, por exemplo, se não me falha a memória, em torno de 70 reais o valor do metro quadrado. Quer dizer, existe uma discrepância. Então, quando a gente fala em 54%, na verdade não é 54% para cada imóvel. Então, e é dividido também por regiões? Na verdade, por face de quadra. Então, por exemplo, a sua casa, evidentemente, ela está numa determinada região e normalmente as casas que estão ali próximas à sua casa, elas vão ter valores parecidos. O que vai diferenciar? A qualidade do seu imóvel, né? As características próprias do seu imóvel, mas a região ali é praticamente o mesmo valor, só que isso quadra por quadra, para ser mais justo. Então, quando eu digo que não é os 54%, por exemplo, existe um imóvel aqui em Catanduva, que esse que eu citei, né, que o valor do terreno era 100 mil reais e o valor venal 500 reais. A pessoa paga de IPTU 15 reais ao ano. Né? Então, esse precisa ser corrigido com uma certa significância. Então, quando você pensa assim, olha, em porcentagem, nós não podemos falar em valor dinheiro e em porcentagem no mesmo nível. Então, esse valor desse imóvel, ele vai subir o valor venal e automaticamente o valor do IPTU dele vai subir. Agora vamos dar um exemplo, não é bem esse o número, mas só para a gente dar um exemplo. Se esse imóvel subisse o valor venal em 1000% e o IPTU dele subisse 1000%, de 15 reais ele ia pagar 150. O que seria equilibrado com os que estão próximos da região. Mais justo. Mais justo. Porque essa é a questão, é a justiça tributária. Então você imagina, e não é só um imóvel que está nessa situação, são vários. Então, quando você pega 1000% de um, 1000% de outro, 500% de outro, 200% de outro, 300% de outro, mas o valor significativo não é um valor estratosférico. Quando você soma as porcentagens, a média dá os 54%. Mas a grande maioria não tem 54% de aumento. Às vezes muitas pessoas vão ter 10%, outras vão ter 7%, outras vão ter 5%, de acordo com a realidade de cada imóvel. Agora, você somar tudo, botar no mesmo bolo e dividir pelo número igual e dar 54%, não quer dizer que o seu será de 54%. Outra informação que é relevante. Diante desse estudo, o que se constatou? Tem pessoas que pagam o IPTU muito baixo, como esse é o caso, né? E tem pessoas que estão pagando além do que aquilo que devia pagar. Então, 5 mil imóveis, pelo menos, em Catanduva, vão diminuir o seu IPTU. Olha só. 3 mil imóveis, pelo estudo, vão manter o valor. E os outros, então não dá para falar que vai ter, o IPTU ele vai aumentar, porque não vai ser para todos. Não vai ser para todos. E depois tem outra coisa, isso dividido nos 4 anos. Então se a gente, por exemplo, dividir numa conta de bar aqui os 54%, 12% em média ao ano. Bom, se é em média, alguns pode ser que tenham 20%, alguns tenham 5%, alguns tenham 3%, alguns não tenham nada e alguns diminuam. Né? Então, o que está querendo se fazer? Justiça tributária. Quer dizer, não é justo você, de repente, lá na sua casa, está pagando 2 mil reais e em um outro lugar com as mesmas características, semelhante à sua casa, o cara está pagando 200 reais. Não é justo. Então, o que seria melhor? Olha, se de repente, né, se fosse isso o estudo e mencionasse, olha, de repente, olha, a Natália devia estar pagando 1.500 e o outro devia estar pagando, sei lá, 700, 800. É mais justo, mais equilibrado. Então, o objetivo é, de fato, equilibrar as coisas. Sem dizer que, por exemplo, esse imóvel aí que ele paga 15 reais, veja, se a gente pegar e dividir em 10 parcelas, a parcela dele é 1,50. E só para a prefeitura gerar o boleto, enviar e fazer a baixa no boleto, custa 10 reais. Então, quer dizer, a prefeitura está pagando para cobrar dele. E está tomando prejuízo, na verdade. Né? Então, não faz sentido. Agora, por que acontece isso?
Porque deixou-se passar muitos anos sem ir fazendo as devidas correções ao longo do tempo, né? Até se tentou. Né? Então, por exemplo, o próprio ex-prefeito Afonso Macchione, ele mandou 2 vezes um projeto de alteração da planta genérica em 2017. Depois ele mandou em 2018. Depois ele mandou em 2019. E não foi aprovado. Né? Então, quanto mais tempo demora, quanto mais tempo deixa de se fazer a atualização real dos valores, maior vai aumentando o problema. E por que você acha que não foi aprovado? A questão, eu acho que, primeiro, não tinha sido feito um estudo técnico de fato. E segundo, eu não posso dizer com o pensamento das pessoas, mas a gente supõe que foram questões políticas, né? Questões políticas. Bom, essa mudança do valor aí, no valor do IPTU, será cobrado já o ano que vem, a partir de 2026? Existe algum plano para ajudar o munícipe a pagar esse eventual aumento? Ok. Bom, Natália, primeiro que foi feito todo esse estudo, como a gente já mencionou, e esse aumento, por causa do valor venal, ele será dividido nos 4 próximos anos. Então, vamos imaginar que a pessoa vai ter um aumento de, vamos colocar um número redondo aqui, 20%. O que vai acontecer? No primeiro ano ele vai ter 5%, no segundo mais 5%, no terceiro mais 5% e no quarto mais 5%. Para dizer assim um exemplo mais claro. Então não é que ele vai ter 20% ou 30% ou 40% num ano. Então essa é uma forma de diluir, né? E pelo menos pra não ficar tão pesado. Exato, e a gente regulariza o valor venal de cada imóvel. Perfeito. Bom, vamos seguindo aqui, então, nossa linha de raciocínio. Todos os anos, tudo que a gente paga é corrigido pela inflação, inclusive os impostos. E o índice utilizado para isso é chamado o IPCA. Todo ano o IPTU ele tem uma correção e aumenta de acordo com esse percentual da inflação. Nos próximos anos, então, como que vai ficar essa correção pelo IPCA? O catanduvense vai ter que pagar também essa correção? Ok. A pergunta é muito boa, porque assim, qual que é a preocupação das pessoas? Nossa, eu já vou ter que pagar o IPCA mais essa reforma que vai ter aí na planta genérica de valores? Não. Porque dentro do projeto de lei, nesses 4 anos a prefeitura não vai aplicar o IPCA, apenas a correção por causa da planta genérica de valores. Então, por exemplo, vamos imaginar que vale lembrar também que o IPCA aplicado em todos os impostos, não é que o prefeito fala assim, não, eu quero aplicar o IPCA. Não, é uma lei federal, ele é obrigado. Tanto que não precisa fazer uma nova lei todo ano. Não, o IPCA ele tem que fazer. Agora vamos imaginar uma situação que uma determinada pessoa fosse ter um IPCA de 6% o ano que vem. Né? A inflação estivesse a 6%. Então ele naturalmente ia ter o aumento de IPCA, 6%. Agora vamos imaginar que nessa revisão, num caso específico, o aumento dele seria de 5%. Bom, para ele melhor. Ele não vai ter o 6, vai ter o 5. Ah, Wellington, mas e se a pessoa fosse ter 8% por conta dessa reforma? Ok, ele vai ter 2% a mais, mas às vezes esses 2% vai ser coisa de R$2, R$3. Quer dizer, não é um negócio tão impactante, né? Eu vou dar o exemplo da minha casa, então, que eu olhei, né? Então, eu pago, mais uma vez falando, né? R$2.000 de imposto IPTU esse ano, paguei, 2025. Então, se eu aplicar o IPCA, o ano que vem, eu iria pagar 2.120, se o IPCA tivesse em 6. Com essa reforma, o ano que vem, o meu IPTU vai para 2.200. Puxa, então eu vou pagar R$80 a mais? Eu vou pagar R$80 a mais. Né? Só que quando eu divido isso nas 10 parcelas, eu pago R$8 a mais. Você fala, puxa, mas eu vou pagar R$8 a mais. Eu vou pagar R$8 a mais, mas o valor venal do meu imóvel vai estar corrigido, vai estar ok. Né? É lógico, você perguntar assim, olha, eu gosto de pagar R$80 a mais? Não, né? Podia comer uma pizza com os R$80, mas é R$80 no ano. Quer dizer, não é um aumento tão escabroso como está sendo pintado.
né? Então acho que isso é o esclarecimento mais nítido que eu podia dar. Wellington, como que fica também a situação no centro da cidade? Você acha que vai ter um aumento significativo do IPTU? Muitas pessoas preocupadas, já falando em ter que aumentar o preço do produto, repassar ao consumidor por causa do aumento desse imposto. Bom, Natália, como a gente já vem mencionando, né, a gente está tentando fazer uma justiça tributária, porque existem, como eu mencionei no começo da nossa entrevista, alguns imóveis em Catanduva estão pagando mais do que talvez deviam, e outros estão pagando muito menos daquilo que deviam, de acordo com a realidade de cada imóvel. Normalmente no centro, os valores já estão mais adequados, então assim, pouco vai ser a alteração no centro, e alguns inclusive vão diminuir, né? Então essa é uma preocupação sem muito sentido. E depois, aqueles que tiverem um aumento, o aumento será muito pequeno. Não vai ser um aumento significativo. Exato, e às vezes nem chega ao valor que seria o do IPCA. Então, eu acho que... Porque o centro é o que estava mais alinhado, afinal de contas é o centro da cidade, né? Então, ali é que vai ter o menor impacto, vamos dizer assim. E alguns vão até diminuir o imposto, o que será bom, né? Para a pessoa. Bom, a OAB também expressa preocupação com a possibilidade do Executivo alterar a planta genérica de valores a cada 4 anos, sem passar pelo Legislativo. Como que você avalia essa fala do presidente da OAB? Bom, me admira um pouco a OAB fazer esse tipo de apontamento. Por quê? Porque se tratam de leis e foi feita uma emenda constitucional, se não me falha a memória, 132 da Constituição, que vai passar a partir de 2027 isso para o município. Então, não é o município que está colocando isso na lei para que depois ele tenha o poder de alterar a planta genérica ao bel prazer dele. Não é essa a questão. A questão é que foi feita uma emenda constitucional 132 que vai valer para o Brasil inteiro. Então, me admira a OAB fazer uma pergunta ou fazer um comentário desse. Bom, agradeço, Wellington, a sua presença aqui, trazer essas informações tão importantes para a gente, né? Esclarecimentos aqui sobre o IPTU. Se algum munícipe tiver dúvida, isso só ano que vem, quando receber lá, pode então pedir a revisão, que pode ser feito tanto na prefeitura também, pelo site da prefeitura, né? Exatamente, exatamente. A pessoa pode fazer o pedido na central de atendimentos ou, inclusive, online. E também pode mandar um e-mail questionando alguma coisa, enfim, nós estamos sempre à disposição. Tá certo, muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos aqui. Eu acredito que você falou de uma maneira tranquila, clara, objetiva e que eu tenho certeza que as pessoas que assistiram hoje essa entrevista compreenderam direitinho que não vai ter o aumento de 54% aí para todo mundo, como tem sido ventilado, né? Então, muito obrigada, viu, Wellington? É sempre bem-vindo no nosso jornal. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. E olha, agora um recadinho importante. O Hemonúcleo de Catanduva atualizou a situação do estoque de sangue na cidade. De acordo com o boletim, os tipos O positivo, A positivo, O negativo e A negativo encontram-se em estado crítico, o que reforça a necessidade urgente de doações e a falta, então, de alguns tipos sanguíneos pode comprometer o atendimento de pacientes em cirurgias, tratamentos e emergências. Por isso, a colaboração da população é essencial. Podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos em que estejam em boas condições de saúde. O endereço lá do Hemonúcleo de Catanduva é Rua 13 de Maio, 974, e o atendimento é feito de terça a domingo, das 7 da manhã até a 1h da tarde. E olha, na primeira corrida do bem promovida pela Tietê Agroindustrial em parceria com o Grupo Quilômetro da Fé, realizada em Catanduva no último domingo, dia 21, foram arrecadadas 6,5 toneladas de alimentos. O evento foi um sucesso, superando todas as expectativas ao reunir cerca de 800 pessoas, entre quase 500 atletas no estacionamento do Garden Catanduva Shopping. Além da promoção do esporte e da saúde, a principal conquista foi a solidariedade. A corrida, então, converteu
parte das inscrições, cerca de 6,5 toneladas de cestas básicas, que serão agora destinadas à Arcos, responsável por apoiar mais de 40 instituições beneficentes da cidade e região. Então, parabéns a todos os envolvidos nessa iniciativa que reúne esporte e solidariedade. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.